me desespero, tu cara bonita, mis sueños, sigo persiguiendo, donde todo y sufrir, un día tú desaparecer. Un amor sin dolor, una pasión caliente. Querida mi amor, un amor sin dolor, una pasión ardente. Oh yeah, baby. Oh no. Cuando tú lo cantas, sale muy suave, suavemente. Nadas más en mis brazos, amor, every night and day. If you wanna love me down, yo seré más contento, amor. Querida mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente. No, baby, querida mi suerte, un amor sin amor, una pasión ardente, pasión ardente. Alô você, alô você, alô você, jogando duro, né? Perceba bem, perceba bem, perceba bem, o prof de volta, né? Edital na rua. É isso aí, né? Adoro essa música, música top, né? Perceba bem, né? É isso aí. Não importa o ninho quando o ovo é de águia. Não importa o ninho quando o ovo é de águia. Perceba bem, né? Legal, nosso aulão aqui em Brasília. Nosso aulão em Brasília, dia 9 de junho. Você não pode perder nosso aulão em Brasília, dia 9 de junho. Legal? O jogo vai ser muito duro. Bacana? É isso aí. Perceba bem, perceba bem, perceba bem. Show de bola. Dia 9 de junho, corta pra mim. Dia 9 de junho. Ah, meu bonezinho não importa. Meu bonezinho não importa. Cor branca, né? Dia 9 de junho, nosso aulão aqui em Brasília, né? Ailton Zuc, professor Kleber Masson e a professora Caroline Brasil, jogando muito duro, bacana? Você não pode perder esse aulão aqui em Brasília. O aulão vai ser dia 9 de junho, lá no auditório do IESB. O que a gente vai fazer? Eu e a professora Caroline, nós iremos trabalhar em cima do edital de perito da Polícia Civil do DF, parte de processo penal eu vou trabalhar, perito da Polícia Civil do DF, e a professora Caroline irá trabalhar a parte de constitucional de perito civil do DF e Pernambuco, delegado de Pernambuco e a gente lá também. Beleza, então? Tranquilo? Vamos aí dar uma divulgada pro prof, né? Esse aulão ele tem que bombar. Bacana? Tá? Dia 9 de junho, você não pode perder. Eu vou jogar muito duro lá, né? Estou aqui com um estudo de jurisprudência muito forte para essa aula lá. Tranquilo? Legal? Bacana, jogando muito duro, né? Jogando muito duro, perceba bem. Professor, onde é que eu faço essa inscrição para esse aulão que vai ter aí em Brasília? Você tem que entrar no site www.caroline2nsbrasil.com.br www.caroline2nsbrasil.com.br. Aí, ó. Legal. Legal. Bacana, né? Quem olhou a live percebeu que eu irei tratar da questão da reiteração da prática de atos infracionais, né? Aí o colega já botou aí crimes do ECA, não vou falar sobre isso. Bacana? Tranquilo? É uma coisa de cada vez, né? Legal, então. Perceba bem. Onde eu encontro o Zucderno? Perceba que o Zucderno, eu não tenho o Zucderno. O Zucderno é elaborado pelos alunos, né? Cada aluno faz o seu Zucderno.
Achei que o Zuquiderno, acho que já tenho essa dica no Zuquiderno. Eu também estou achando, sabia que eu estou achando que eu já falei sobre isso? Eu estava pensando aqui, é porque eu não faço anotação, né? Sobre a reiteração dos atos, já falei? Atos infracionais. Bem, então vou fazer uma revisão, porque eu preparei aqui e alguma coisa me veio na minha cabeça falando, você já falou sobre isso. Bacana? Então, enfim, eu vou repetir. Tem até posição do STJ e tal, exato. E tem a posição do STF também? Bem, bacana. Mas eu vou jogar duro assim mesmo. O que acontece, né? Perceba bem que quem é considerado, né, criança, né? Criança, perceba, o próprio ECA já diz, né, criança lá no artigo 2º, ele diz o seguinte, olha, criança, considera-se criança para efeito desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Bacana? E adolescente? Adolescente é aquele entre 12 a 18 anos incompleto. Não é isso? Completou 18 anos, ele não é mais adolescente, ele é adulto. Legal? Artigo 2º do ECA. Perceba que tanto o adolescente como a criança comete, né, o denominado ato infracional, né? Uma conduta uma conduta similar àquela prevista como crime lá no Código Penal, na legislação penal extravagante, beleza? Eu vou chamar de ato infracional. Isso é muito importante porque, perceba, tanto a criança como o adolescente praticam ato infracional. Porém, a criança, quando ela pratica um ato infracional, ela é encaminhada ao conselho tutelar. Bacana? E lá no conselho tutelar, por exemplo, ela vai receber as medidas de proteção, né? Previstas lá no artigo 101. São as medidas de proteção lá no artigo 101. E o adolescente, perceba, ele é conduzido para a DCA, não é isso? Lá é feito um procedimento. Perceba, se o Ministério Público entender pela propositora da ação socioeducativa mais à frente, veja que ele será submetido a uma medida socioeducativa. Legal? Bacana? Tranquilo. Você vai verificar lá no artigo 112, né? O artigo 112 elenca as medidas socioeducativas. Legal? Ó, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 6. Ou seja, aquelas medidas de proteção também podem ser aplicadas ao adolescente. Bacana? Tranquilo. Bem, eu vou chamar logo a sua atenção no que se refere às pegadinhas de prova, quando ela trabalha com as medidas socioeducativas. Eu estou desenhando. Perceba bem que a prestação de serviço à comunidade, veja que você tem um prazo, você tem um prazo máximo, né? Você tem um prazo máximo. Olha só o que diz o artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Perceba, então, por exemplo, eu não posso colocar um adolescente, perceba, para prestar um serviço à comunidade, olha só, lavando viatura na delegacia. Por quê? Porque, veja, não há, né, previsão aqui, né, de unidades policiais, por exemplo. Né? Veja, ele fala escola, não é isso? Hospitais, escola e outros estabelecimentos congêneres. Então, eu não poderia colocar um adolescente, mesmo que seja uma prestação de serviço à comunidade, né, para lavar viatura lá na delegacia, perceba. Porque a delegacia, perceba, ela sai aqui da órbita do 117. Legal? E o prazo aqui, perceba, não pode exceder 6 meses. Uma coisa muito interessante que você tem que ficar esperto, e eu vou chamar a sua atenção, é no que se refere também à medida socioeducativa da liberdade assistida. Da liberdade assistida. Coloca o fone. Perceba que a liberdade assistida, tá? Artigo 118, parágrafo 2º. O artigo 118, parágrafo 2º diz o seguinte: a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. O que o examinador costuma fazer? Ele troca os prazos.
Veja que a liberdade assistida eu tenho um prazo mínimo de 6 meses. Veja que a prestação de serviço à comunidade eu tenho um prazo máximo de 6 meses. Legal? Ele troca os prazos. Então ele vai trocar o prazo. Ele sabe que tem 6 meses, aí ele vai trocar o prazo. Ele vai falar que a prestação de serviço à comunidade ela tem um prazo mínimo de 6 meses. Ele vai fazer isso para te quebrar. Ou ele vai falar que a liberdade assistida tem um prazo máximo de 6 meses. Ele vai fazer isso para te quebrar, porque ele sabe que tem 6, né? 6 meses. Mas um é prazo mínimo, outro é prazo máximo. Fica esperto nessa pegadinha aqui. Legal? Bacana. Entre as medidas socioeducativas, né? Eu estou desenhando. Eu agora começo a entrar na pedra de toque. Eu tenho a medida de internação. Perceba bem que a medida de internação, ela está prevista lá no artigo 121, né? 121, perceba. O 121, ele fala aqui da medida de internação. Uma coisa que você tem que ficar muito esperto no que se refere à medida de internação, perceba, a internação é uma medida de caráter o quê? Excepcional. Eu tendo uma outra medida socioeducativa para ser aplicada, essa medida ela tem prevalência em relação à internação. Bacana? A internação é uma medida excepcional. Legal, excepcional. Bacana. Fica muito esperto porque, perceba, por mais que aquele ato infracional venha constituir um crime repugnante, perceba, por exemplo, um tráfico de drogas, eis que a prática do tráfico de droga por si só, o ato infracional análogo, a prática do tráfico por si só, não enseja a aplicação da internação. Ou seja, se o menor praticou um fato análogo a um crime hediondo, perceba bem, esse fato por si só não enseja a aplicabilidade da internação. Isso aí o STF, STJ, firme nesse sentido. Inclusive, o STJ editou a súmula 492. Legal? Vai cair em Pernambuco. A súmula 492 diz o seguinte: o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição da medida socioeducativa de internação do adolescente. Perceba. Professor, mas e a criança? Aí eu chamo para você e falo, se liga. Criança não se aplica a medida socioeducativa, se aplica a medida de proteção. Professor, mesmo se aquela criança ali estivesse traficando, sim, porque ela não é nem submetida a um procedimento de apuração de ato infracional. Perceba bem. Entendeu ou não? Professor, então se uma criança cometeu um ato infracional, caramba, análogo a um homicídio, aí ela tem uma arma, aí isso, como é que faz isso? Vai para o conselho tutelar? Vai para o conselho tutelar, mas a polícia vai lá, né? Vai recolher aquela arma, entenderam ou não? Tá? A polícia vai lá, vai recolher a arma, não vai deixar lá no conselho, né? É assim que funciona. A polícia vai lá, recolhe a arma, mas veja que essa criança não é levada para DCA. Veja que não há um procedimento de apuração desse ato infracional. Bacana, tranquilo, tá dando para pegar aí? Joga azul que destruidor se você tá conseguindo pegar e tá caminhando comigo. Coloca aí então, né? Coloca então. Bacana. Então fica ligado nessa questão do adolescente cometer um ato infracional análogo a um crime considerado ou equiparado a hediondo. Perceba que o simples fato de cometer um crime considerado ou equiparado a hediondo por si só não enseja a aplicabilidade da internação. Professor, então quando é que eu vou ter internação? Perceba, o rol é taxativo. O rol é taxativo. Ah, tá. O rol é taxativo. Você só pode ter aplicabilidade da internação, perceba, nas condições elencadas aqui no artigo 122 do ECA. E o 122 diz o seguinte: a medida de internação só poderá, perceba que o rol é taxativo quando ele diz só poderá, eu joguei duro com você, e você está começando a fazer as suas marcações. A internação, né? Vamos lá? O artigo 122 do ECA diz, não é isso? A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Aí ele estabelece as hipóteses. Primeira hipótese: tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Perceba bem, o adolescente, cometeu um crime, um ato infracional com violência. Rapaz, ele quebrou o carro do cara todo.
Ele tinha intenção de fazer isso. Cometeu um ato infracional análogo ao crime de dano. Usou de violência. Vou aplicar internação? Não. Mas como não, professor? Violência é pessoa e não a coisa, joguei duro. Violência é pessoa. Ué, é o que diz o ECA. Entenderam, não? Então não basta a violência. Violência é pessoa. Né? Fala aqui, ó. Trata-se de ato fracional cometido mediante grave ou violência pessoa. Então, se ele cometeu um dano, usou de violência, quebrou tudo lá e tal. Perceba bem. Não é isso? Então, tem que ficar ligado aqui. Bacana? Tranquilo? Veja que aqui a internação fala em violência à pessoa. Legal? Bacana? Então, fica ligado nessa pegadinha aí, que pode cair na sua prova. Ele coloca uma situação do adolescente cometendo um ato infracional, e aí a questão ainda fala assim, com violência, destruiu o carro do Tício. Aí você, nessa hipótese, considerando que utilizou de violência, a possibilidade de aplicabilidade da internação. Peraí, mano. Né? Com fundamento. Aí eu falo, com fundamento no inciso 1. No fundamento no inciso 1 não dá. Porque ele fala que é mediante cometimento de grave ameaça ou violência a pessoa e não a coisa. Entenderam ou não? Examinador pira, né? Com os adelantes. Legal? Bacana? É isso aí. O inciso 2 diz o seguinte: por reiteração no cometimento de outras infrações penais. E o inciso 3, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Bem, a minha pedra de toque hoje vai trabalhar em cima do inciso 2. Perceba bem. O inciso 2 ele diz o seguinte: por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Bacana. Então, posso ter aplicabilidade da internação quando há a reiteração de infrações consideradas graves? Posso. Por quê? Está aqui no rol do 122. E aí vem a pedra de toque. Reiteração. O que seria essa reiteração? Quantos atos devem ser praticados para se caracterizar a reiteração? Aí entra a jurisprudência. Será que será que tem um mínimo de atos né, que devem ser praticados para considerar a reiteração? Perceba bem. Perceba que eu tenho posicionamentos divergentes. Perceba bem, eu tenho decisão, né? Vamos lá. Eu tenho decisão da sexta turma, tá? Do STJ, no HC 301.361 São Paulo, HC 301.361 São Paulo, coloca aí. Sexta turma do STJ, no HC 301.361 São Paulo, coloca aí o HC, coloca para ver se você está copiando certo. Sexta turma, STJ, estou começando a dar estou dando aqui, falando a primeira corrente, né? Vamos lá. Você não está colocando, eu não sei se você está anotando certo. HC 301.361, só colocou HC 301. Daniele completa aí. HC 301.361, STJ, 6 de junho de 2014. A sexta turma, através desse HC, entendeu o seguinte, que a reiteração requer no mínimo que esse adolescente tenha praticado 2 atos infracionais. Né? O terceiro seria a reiteração. Beleza? Sexta turma, julgamento 6 do 11 de 2014. Legal? Então teria que ter praticado aí no mínimo duas outras, né? Veja que já com trânsito julgar, reiteração e tal, bacana. Eu vou chamar sua atenção, esse é o posicionamento da sexta turma. Bem, para o STF, joga aí, STF. Para o STF,
para o STF, perceba bem, para o STF, tá? Não é exigível a prática mínima de atos infracionais para caracterizar a reiteração. Bacana? Ó, a reiteração da prática de atos infracionais não exige a prática de no mínimo 3 infrações dessa natureza. Legal? Veja que ele não fala aqui que você tem que ter 3 infrações da mesma natureza. Bacana? Olha só o que o julgado fala. Para se configurar a reiteração na prática de atos infracionais, na prática de atos infracionais graves, não se exige a prática de no mínimo 3 infrações dessa natureza. Beleza? Porque não existe fundamentação legal para essa exigência. Legal? STF nesse sentido. E aí, eu tenho que falar para você o seguinte. Veja que o STF, tá? Veja que ele está andando de mãos dadas com a 5ª turma do STJ. A 5ª turma do STJ também entende que não há necessidade aí, tá? Que também não se exige na prática de no mínimo 3 infrações de natureza grave. Entenderam ou não? Porque não há fundamento legal para isso. Onde é que a lei está dizendo que tem que ser 3? Né? Entenderam ou não? Então, veja que tá balançado, né? Então eu tenho, vamos lá então, calma. Eu tenho, vamos lá. Para se configurar a reiteração na prática de atos infracionais graves, exige a prática de no mínimo 3 infrações dessa natureza? Pergunta. Tá. Primeira corrente. Não. Primeira corrente. Vamos considerar agora para a primeira corrente. Primeira corrente. Como se eu estivesse dando a primeira corrente. Primeira corrente eu vou chamar de STF 5ª turma do STJ. STF 5ª turma do STJ entende que não há necessidade da prática de no mínimo 3 infrações de natureza grave. STF 5ª turma do STJ. Colocou aí? STF 5ª turma do STJ. Bacana? Tranquilo? Legal? 6ª turma do STJ. Há necessidade sim. Há necessidade sim. Tá? Para a 6ª turma, perceba, veja que a 6ª turma, né? A 6ª turma, ela entende o seguinte: 6ª turma, posicionamento contrário. Disse que ele tem que praticar no mínimo, né, 2, e aí o terceiro ato seria a reiteração. Legal? Bacana? Tranquilo? Deu para entender isso, pessoal? O STF anda de mãos dadas com a 5ª turma. STF 5ª turma, não há no mínimo isso, certo? E 6ª turma, a necessidade de no mínimo 2 atos, e o terceiro seria a reiteração. Legal? Bacana? Requer no mínimo, né, 2 outras sentenças favoráveis com trânsito julgado, desconsiderando as remissões. Bacana. A configuração aí, tá? Bacana. Então vamos ficar muito esperto no que se refere a essa questão da reiteração, tá? É muito importante, beleza? É muito importante essa configuração. Veja que criou-se, inclusive, o STJ, né? Criou essa tese, dizendo o seguinte, ao se interpretar essa expressão, foi construída a tese de que, para se enquadrar na hipótese do inciso 2, o adolescente deveria ter cometido, no mínimo, 3 infrações graves, ou seja, cometeu 2 e mais uma. Beleza? Veja que esse posicionamento aqui, perceba, é da 6ª turma. A 6ª turma desenhou. O STF, a contrário, né? O STF, no outro giro, lá do outro, né, na contramão, perceba bem, entende que não há necessidade da prática de 3 infrações graves, né? Veja que o STF entende que não há essa necessidade e acompanha o STF a 5ª turma do STJ. Bacana? Então, pessoal, numa questão de prova, eu não sei se ele vai colocar segundo STJ, porque no STJ você tem divergência.
mas ele pode jogar STF tranquilamente. Segundo a STF, há necessidade da prática de no mínimo 3 infrações graves. Tá certo isso ou tá errado? Tá errado, porque para o STF não há necessidade desse mínimo de infrações graves para considerar a reiteração. Segundo o STF. Segundo a STJ, peraí, mas a STJ eu tenho duas decisões. Eu tenho a sexta turma entendendo que eu tenho um mínimo, né? Perceba. E eu tenho, tá, a quinta turma do STJ entendendo que não há necessidade do mínimo. Beleza? Então, STJ você tem divergência, tá? Eu vou passar o julgado para vocês em relação ao STJ quinta turma, entendendo que não há necessidade do mínimo, justamente porque o STJ está andando de mão dadas com o STF. Tá. Quinta turma do STJ e o STF firmaram o entendimento de que o ECA não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fundamento no artigo 122, inciso 2 do ECA, né? Reiteração do cometimento de outras infrações graves. Cabendo ao magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de melhor aplicar o direito. STJ, quinta turma, HC 332.440, HC 332.440, São Paulo, perceba bem, julgado em 24/11/2015. 24/11/2015. Tem prova agora? Vai cair ECA? Então, fecha comigo. Bacana? Essa questão de reiteração pode cair. Bacana? Eu faria o seguinte, cara. Mesmo tendo essa divergência, como eu tenho essa decisão aqui de 24/11/2015, se ele meter lá segundo o STJ, pode até anular a questão. Eu vou falar que está certo. Que o STJ entende que não há a exigência mínima de atos infracionais graves. Eu particularmente. Por que eu faria isso? Porque, veja que é uma decisão de 2015, eu tenho aqui, ó, a quinta turma reafirmando isso, beleza? Muito embora tenha uma divergência com a sexta turma. E outra coisa, o STF também entende que não há necessidade da prática, não há esse mínimo, né, de atos infracionais para caracterizar a reiteração. Beleza? Pessoal, predomina, eu entendo que sim, né? Eu entendo que, tem um STF, tem a quinta turma, né? Então, eu acho que está predominando esse entendimento no sentido de que não há necessidade aí do mínimo, né? Do mínimo da prática dos atos infracionais, entenderam ou não? Dizendo, tem que ser 2, tem que ser 3 atos, beleza? No meu entendimento, veja que hoje você tem a predominância, né, desse entendimento, no sentido que não há o mínimo, beleza? Tranquilo? Porque você tem decisão do STF, tem decisão da quinta turma também nesse sentido aí. Eu dei os dois julgados, tá certo? Bacana. Corta pra mim ainda, corta pra mim que eu sou danado. Corta pra mim que eu sou danado. A minha especialidade é jurisprudência, já perceberam isso? Né? Convido os amigos agora para a gente entrar aqui na jurisprudência, já que está aí caindo direto, né? Pessoal jogando duro. Vamos lá. Quando de 2015 mesmo, professor, 24/11/2015, eu dei aí a decisão. Convido os amigos agora. Sabe por quê? Que a gente vai falar um pouquinho da jurisprudência no que se refere ao crime contra a dignidade sexual, né? Tá aí no estupro de vulnerável. Não tá caindo? Não tá chamando? Não tá aí, não tá a baila? Não pode cair numa redação? Então se liga, vem comigo. Vem comigo aqui que eu vou passar 3 jurisprudências. Algumas aqui você já até tem. Perceba bem. Legal. Bacana. Perceba bem, né? Eu sou especialista em jurisprudência, por isso que eu estou falando para você. Você não pode deixar de ir no nosso aulão aqui em Brasília, dia 9 de junho, lá no auditório do IESB. Jurisprudência na veia. Eu não estou brincando. Vou jogar duro. Quando eu falo que eu vou jogar duro com o chapéu da águia, eu assumo o compromisso. Né? Eu jogo duro. Bacana? Finalmente ao vivo. Ó, um beijo para você, Alane. Finalmente ela viu o prof ao vivo, né? Isso é bacana. Perceba bem, então. Eu saí agora lá do ECA, né? Aproveitei e
linkei, joguei aqui no estupro de vulnerável, porque está, né, tá bombando. Tá bombando. Estupro de vulnerável tá bombando. Professor, pode ser uma redação, pode cair estupro de vulnerável, pode cair essa questão da violência contra a mulher? Claro, porra. Não tá vendo? Não tá vendo essa parada? Né? Feminicídio teve aí pouco tempo, né? Lá uma qualificadora introduzida lá no artigo 121, mais uma qualificadora, feminicídio. Não é isso? Não é? Então, mano, e agora vê a questão lá do Rio, tá na atualidade. Você tem que saber legal, estupro vulnerável, ação penal quando é condicionado, incondicionado, aquela questão lá da STJ, posicionamento da STJ, entenderam? Então tem que estar ligado. Veja, o que eu quero falar para vocês? O STJ, ele se preocupa muito e tem se preocupado demais com a questão do vulnerável, tá? Ligada aí ao menor de 14 anos. O STJ tem se preocupado muito com isso. E o STJ tem jogado duro. O STJ tem jogado duro na questão da vulnerabilidade do menor de 14 anos. Perceba bem. Veja que o menor de 14 anos, né? Perceba, tendo consentimento ou não, consentimento dele para o direito é nada, né? Então perceba bem, se o Tício levou a Mévia de 12 anos para um quarto, né? Tirou a roupa da Mévia, não é isso? Ele tirou a roupa da Mévia, ele também tirou a roupa dele, perceba bem. Passou as mãos no corpo da Mévia, perceba. Ato contínuo, ele deitou na cama, né? Momento em que a garota conseguiu se desvencilhar dele e rapidamente fugiu do local. Será que eu tenho um estupro tentado ou consumado? Perceba, ele só passou a mão no corpo da vítima. Quando ele tirou a roupa e fez ela tirar a roupa também, que ele deitou e partiu para cima dela, ela conseguiu se desvencilhar. Para o STJ, não há que se falar em tentativa. Para o STJ, eis que aí eu tenho configurado o crime consumado. Para o STJ, perceba, não há necessidade da introdução do membro viril nas cavidades da vítima. E eu utilizo o membro viril porque está no julgado assim, bacana, tranquilo, dentro do respeito, né? Não há necessidade, bacana, da conjunção carnal, diria, legal, bacana. Então, veja que para o STJ, o ato libidinoso, né, não há necessidade da conjunção carnal. Se ele passou a mão com aquela intenção lasciva, perceba, caracteriza aí o estupro, né? E veja que a menina conta com 12 anos. E foi nesse sentido, né, que o STJ entendeu pelo crime consumado e não tentado. Perceba que o juiz lá de primeira instância, me parece, entendeu pela tentativa. E o STJ foi a consumação. Tá? O STJ tem jogado muito duro no que se refere ao menor de 14 anos. Anota o julgado. STJ, sexta turma, recurso especial 1309, 394, julgado em 3/2/2015. Pessoal, essa decisão ela é muito em cima de caso concreto. Perceba, ela é muito em cima de caso concreto. Porque é muito complicado. Veja que aqui, né, a menina tem 12 anos, né? Olha o STJ, tirou a roupa da menina, passou as mãos na menina, né? A menina conseguiu sair, né, mas passou a mão no corpo e tal. Veja que essa menina ela tem 12 anos. E aí tem que analisar muito o caso concreto, que eu tenho certeza, perceba, que o STJ não daria uma decisão dessa se fosse uma situação de carnaval, trio elétrico, a menina passa, o cara passa a mão nela, e aí ele é preso mais à frente. Eu tenho certeza que o STJ não jogaria no estupro, e sim na contravenção da oportunação ofensiva ao pudor. Joguei duro. Joguei muito duro.
eu tenho certeza que o STJ faria isso. Né? Veja que esse caso concreto aqui, o cara tirou a roupa entenderam ou não? Você está entendendo ou não? Ele tirou a roupa da menina 12 anos. Não é a mesma coisa daquele trio elétrico, o cara passa lá, passa a mão e tal. Professor, não, estou falando o que é a realidade. Porque se você assim pensar, você vai ter que colocar, infelizmente, né? São o quê? Colocar uma frota de ônibus ali para prender estupradores no carnaval. Porque tem uns caras que são meio, né? Até mereciam. Mas é uma coisa que, né? É uma coisa muito relativa, tá? Então, agora perceba, se ele faz isso, né? Tá um baile de criança lá. Aí o cara, um baile no carnaval também. Aí o cara tá lá. Aí a menina lá tá lá com aquela roupinha dela de Cinderela, não sei o que. Ele vai lá e fica passa a mão, passa a mão. Eu tenho certeza que nesse caso o STJ nem pensa muito. Estupro. Entenderam? O STJ está dando uma visão muito. O STJ tem dado uma visão protetiva, tá? Ao adolescente, né? Sobretudo menor de 14 anos, entendeu? E eu tenho que falar para vocês que, seguindo ainda esse julgado, perceba bem, o STJ deu uma outra decisão ainda em 2013, dizendo o seguinte, ó, a consumação do delito de estupro de vulnerável, 217-A, dar-se-á não apenas com a conjunção carnal, mas sim todas as vezes em que houver a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Olha só, no caso, o agente deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que, de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. O STJ entende que é inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma atentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta. Então perceba que agora a decisão foi da sexta turma novamente, né, nesse sentido. Essa decisão foi de 2013, aquela foi de 2015. Então veja que o STJ vem se né? Então, se cair uma questão na sua prova, né, em que envolvendo o menor, que o cara só tocou na menina, mas chegou a passar a mão, raciocina no consumado. Sai do tentado, porque essa é a visão do STJ em relação a esses casos concretos. O STJ tem jogado no consumado. Bacana? Tranquilo? Ainda não vi nenhum caso do STJ analisando um caso concreto de abordagem em festa de carnaval, tipo trio elétrico. Ainda não vi, porque nem chega lá, galera. Nem chega. A galera não joga no estupro. Ninguém joga. Professor, mas deveria jogar. Sim, mas ninguém joga. Agora envolve criança para você ver. Envolve menor de 14 anos para você ver. Vai num trio elétrico desse aí, que tem menores naquele trio elétrico. Como é que é aquelas festas? Como é que é? Matinê. Vai o cara lá passar a mão para ver se ele não vai ganhar um estupro nas costas. Se ele não vai lá pro STJ. Aí o caso bate lá. Entenderam ou não? Então tem muito isso, né? Eu penso que ele, caindo uma questão na prova, ele vai jogar, trabalhar com menor de 14 anos. Só para dar para reforçar, para ver se você está sabendo como o STJ tem pensado. Beleza? Tá. Então, dei 2 julgados, né? Falando dessa questão do menor. Mais um julgado. Esse julgado eu já dei, vou falar com vocês de novo. Perceba bem. Onde é que eu vou configurar? Será que... veja que o estupro, né? Vulnerável, né? Perceba, a vítima foi menor de 14 anos, né? Não é isso? Perceba, se a vítima é menor de 14 anos, legal? Eu pergunto para você, na questão da vítima menor de 14 anos, será que como eu vou comprovar essa idade? Será que apenas a certidão de nascimento é documento hábil para a comprovação da idade? Será que eu posso comprovar através de outras provas? Por exemplo, uma foto que a vítima tirou quando era criança. Veja que veja que veja que o STJ se posicionou.
o STJ se posicionou, tá? Em relação a essa questão. Beleza? Então, fica esperto, porque, veja bem, tá? Eu vou até falar outro julgado também. Veja que qualquer outro documento bacana é hábil para comprovar a idade da vítima. Legal? Não há necessidade, por exemplo, de que seja somente a certidão de nascimento. Vamos lá, eu vou ler o julgado. Nos crimes sexuais contra vulnerável, quando inexiste certidão de nascimento, atestando ser a vítima menor de 14 anos na data do fato criminoso, o STJ tem admitido a verificação etária a partir de outros elementos de provas presentes nos autos. Em suma, a certidão de nascimento não é o único meio idôneo para comprovar a idade da vítima, podendo o juiz valer-se de outros elementos. No caso concreto, mesmo não havendo certidão de nascimento da vítima, o STJ considerou que esta poderia ser provada por meio de informações presentes no laudo pericial, das declarações das testemunhas, da compleição física da vítima e das declarações do próprio acusado. Então veja que a certidão de nascimento, se não tem certidão de nascimento, você pode provar que aquela vítima é menor de 14 anos através de outros meios. Anota o julgado. STJ, anota o julgado. Eu estou achando que ele vai cair para dentro de estupro vulnerável em Pernambuco e eu não posso deixar meus adelantes. Não, anota o julgado aí. Vocês estão aí? Sim ou não? Vocês estão aí. A gente aqui vai mergulhar em jurisprudência. Eu vou bater na jurisprudência aqui de estupro hoje. Beleza. Anota o julgado. STJ, quinta turma. Anota o julgado. STJ, quinta turma. Beleza? Calma. Convido os amigos. Coraçõezinhos. Se tá bombando. Que tem, né? Convido os amigos. Coraçõezinhos. Perceba bem então. STJ, quinta turma. Agravo regimental. No recurso especial 12.700 Acre, agravo regimental, no recurso especial 12.700 Acre, julgado em 10 de março de 2015. Tem prova agora em 2016. Você acha que uma questão dessa pode cair? Entendeu? É isso. Julgado de 2015, dizendo que a certidão de nascimento não é o único documento para provar que a vítima é menor de 14 anos. Pode provar através, por exemplo, depoimentos das testemunhas, né? Não, muito recente. O Zuc só trabalha com julgado recente, né? Aqui na jurisprudência é forte, aqui é Fortaleza, né? Igual a gente fala na delegacia, aqui é Fortaleza. Agravo regimental, quinta turma, 12.700 Acre. Bacana? Julgado em 10 de 3 de 2015. 10 de 3 de 2015, STJ. Legal? Bacana. Não corre não. Não corre que tem mais. Corre não. Não corre. Legal. Bacana. Legal. Para quando não serve para justificar a diminuição. Bacana. Isso também é importante. Perceba também decisão do STJ, tá? Olha só a decisão do STJ. Fala lá em relação à questão da vítima, né? Ter aí aquele conhecimento já de atividades sexuais. Olha só o que fala o STJ. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Joguei muito duro. O STJ diz o seguinte, olha, não, mas ela era minha namorada, não interessa. Não, mas ela não era mais virgem, não interessa. Caramba, mas ela assistia filmes pornográficos, ela tinha uma experiência sexual, não interessa. Ela é menor de 14 anos? É estupro de vulnerável. Entenderam ou não? Então, veja que não há, né, essa alegação de que a vítima já
não era mais virgem, roda. De que a vítima já tinha experiência sexual, roda do mesmo jeito. Legal? Tá? Então fica muito esperto. Bacana? Fica esperto aí nesse sentido. É claro que é importante também você ter ciência, né? O consentimento também. Ah, que ela consentiu, vai rodar. Beleza? É claro que aqui você pode também ter uma situação de erro de tipo. Eu já falei isso em uma outra live. O cara achava que a menina, tudo levava a crer que ela tinha mais de 14 anos, né? E ela consentiu. Se ela consentiu, tem mais de 14, você não tem estupro. Então a menina lá aparentava ter 16, ela consentiu, o cara saiu com ela. Perceba que aí depois ela descobriu que ela tinha menos de 14. Você vai alegar o quê? Um erro de tipo, né? Um erro de tipo. Aí tem que ver se é vencível ou invencível. Mas tanto sendo invencível ou vencível, perceba que exclui, né, o dolo. Eu digo o seguinte, tanto sendo vencível ou invencível, ele não vai responder. Não vai responder por quê? Primeiro, se for um erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa. Não responde por nada. Segundo, se for um erro de tipo vencível, exclui o dolo, mas responde a título de culpa. Existe estupro culposo? Não. Então também não vai responder. Beleza? Então, nesses casos em que, né, você tem um cliente, né, eu falando com o pessoal da OAB, quando você tem um cliente lá que está sendo acusado de estupro, né, e o contexto fático indica que ele acabou incidindo em erro, você tem que, né, fundamentar lá no artigo 20. Não é isso? Erro que incide no contexto fático, né? Aí você vai falar. Veja que a teoria adotada da culpabilidade é a teoria limitada. A teoria limitada ela diferencia o erro. O erro no contexto fático eu vou chamar de erro de tipo. O erro na existência, o limite da norma, eu vou chamar de erro de proibição. Né? Perceba bem. Perceba bem, né? É isso. Aí você chama lá no erro de tipo, porque foi um erro no contexto fático. Não é isso? É um erro de tipo. Você não vai falar de erro de proibição, né? Aí você vai trabalhar lá, vai tentar excluir o quê? O dolo, né? Se você trabalhar com um erro de tipo invencível, você vai tentar excluir o dolo e a culpa. Se não der, você vai tentar trabalhar com um erro de tipo vencível. Para o quê? Excluir o dolo e o agente responder a título de culpa. Mas nesse crime, por exemplo, você vai se dar bem, porque estupro não há previsão do estupro culposo. Beleza? Tranquilo? É muito interessante, então, tá? Veja que é interessante porque veja que a presunção aqui é absoluta, né? Veja que não há que se falar aqui no sentido de que a adolescente ela já tinha conhecimento de práticas sexuais, já era não interessa, vai responder do mesmo jeito. Legal? Bacana? O erro de tipo, perceba, você vai verificar que no erro de tipo sempre o dolo é excluído, não é? O dolo não é sempre excluído. É por isso que o professor Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Cara negativa do dolo. Por que cara negativa do dolo? Porque o dolo é sempre negativo. Aí ele quando quer fazer referência ao erro de tipo, ele fala cara negativa do dolo. O examinador pode perguntar, o candidato, o que é a cara negativa do dolo? Aí você vai falar, excelência, cara negativa do dólar, denominação dada pelo professor Eugênio Zaffaroni. É isso, joga muito duro. Ele entende que no erro de tipo, perceba bem, o erro de tipo invencível exclui o dolo e a culpa. No erro de tipo vencível, exclui o dolo, mas o agente responde a título de culpa. Excelência, eu tenho que dizer que tanto no erro de tipo invencível como no erro de tipo vencível, o dolo ele é sempre excluído, por isso que o dolo é sempre negativo. É por isso que ele chama de cara negativa do dolo. Eu não tenho um dolo positivo, porque ele é sempre excluído, ele é negativo. Perceba bem, com todo respeito. Aqui, não. Entenderam ou não? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Anotou. Ah, tá. Eu dei o julgado. Anota o julgado aí. Do consentimento da vítima de menor de 14 anos. Esse negócio que ela consentiu ou que ela já era dada a práticas sexuais. Ou a experiência sexual dela não influencia. Anota aí. STJ, terceira sessão. Recurso especial 1480.
881 Piauí. STJ, terceira sessão, recurso especial 1480, 881 Piauí, julgado em 26/8/2015. Vai cair? Aí numa redação, malandro, o que você vai falar? Aí o cara joga uma redação, estupro de vulnerável. Porra! Além do artigo, você vai comentar do artigo e tal, você vai falar dos posicionamentos do STJ. Porque se você fala dos posicionamentos do STJ, vai demonstrar para quem está corrigindo sua redação, você vai dar uma aula para ele de estupro. Vai falar, pô, o cara sabe. Né? Você vai falar essa questão da certidão de nascimento, que não é documento hábil, para comprovar que a vítima é menor de 14 anos. Você vai falar que o STJ também tem se posicionado no sentido de que a experiência anterior da vítima, a experiência sexual da vítima anterior, o relacionamento existente entre o agente e a vítima, bem como o consentimento da vítima, o STJ descarta. Não há que se falar, né? Não irá descaracterizar o estupro de vulnerável. Isso numa redação, pô, tu bomba. Né? Daí você vai falar lá da ação penal, é isso? Você tem que demonstrar conhecimento, sobretudo dos julgados. Beleza? Deixa eu ver se tem mais um julgado importante aqui no que se refere ao vulnerável. Tá, certidão de nascimento eu falei. Beleza. Legal. Bacana. Tá, consumação também já falei, né? Que só de passar a mão ali, sobretudo no menor de 14 anos, o STJ vem entendendo como consumado. Legal, então, tá? Aí no estupro de vulnerável fica batidão, esses julgados são os mais importantes. O que eu quero falar para vocês ainda, na ação penal, né? Perceba que a ação penal, veja que a ação penal, quando faz referência ao vulnerável, você tem que ficar esperto. Se for uma vulnerabilidade transitória, né? Ou seja, aquela pessoa que é dopada e o agente pratica a relação sexual com ela e depois ela volta a si, depois de algum tempo, né? Perceba que aquela vulnerabilidade foi transitória. Para o STJ, perceba, a ação penal pública ali é condicionada à representação. Agora, é claro que, desde que essa pessoa tenha mais de 18 anos. Mais de 18 anos. Por quê? Porque, perceba, mesmo que ela tenha sido dopada, se ela é menor de 18, a ação penal pública vai ser incondicionada, mas ela tem que manifestar... a ação penal pública vai ser incondicionada, beleza? Desde que ela não tenha consentido com o ato sexual. Bacana? Tranquilo? Calma, vou falar de novo. Eu tenho uma menor, caso do Rio, eu tenho uma menor de 16 anos. Bacana? Bacana? Só pela idade dela, a ação penal é o quê? Só pela idade dela, a ação penal é o quê? Menor de 18 anos. Ação penal é o quê? Incondicionada. Professor, e se ela tiver dopada? Vai ser incondicionada. Por quê? Por causa da idade. Deu para entender? Por causa da idade. Professor, ela estava dopada, ela vulnerabilidade transitória. Sim, mas ela tem quantos anos? Tem 18. É menor que 18. Menor? O que o artigo fala? Menor de 18 anos, ação penal pública incondicionada. Então, tudo bem. Você afasta a vulnerabilidade. Tem alguma situação que a ação continua sendo incondicionada? Tem a idade. Então, a ação penal vai ser incondicionada. Bem, agora, essa menina, ela tem 19 anos. Ela foi dopada. Fizeram sexo com ela contra a vontade dela. A ação penal aí vai ser o quê? Ela está dopada. A ação penal vai ser o quê? Professor, está fazendo uma confusão na minha cabeça. Por que eu estou fazendo uma confusão na tua cabeça? Porque eu li no livro que quando a vítima ela é dopada, ela é vulnerável. E se ela é vulnerável, a ação penal pública é incondicionada. Eu sei que você leu isso. Eu sei que a posição da doutrina é nesse sentido. Mas eu tenho que falar para você que o STJ não pensa assim. É isso, entendeu? O STJ não pensa assim.
Para o STJ, se a vulnerabilidade é transitória, a vítima tem mais de 18 anos, a vulnerabilidade é transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Entenderam ou não? É por isso que eu estou chamando a sua atenção, né? E eu vou te dar o julgado, beleza? Que aqui a gente dá o julgado. Legal? Bacana? Então, se ela tem mais de 18 anos e a vulnerabilidade é transitória, perceba, veja que a ação penal pública é condicionada à representação. Eu marquei o julgado aqui, perceba bem. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? Achei o julgado, porque eu jogo duro. Vamos lá, então. Olha só o que diz o julgado, tá? Diz o seguinte. Vamos lá. A interpretação que deve ser dada a esse parágrafo único, ou seja, lá 225, é de que, em relação à vítima possuidora de incapacidade permanente de oferecer resistência à prática dos atos libidinosos, a ação penal seria sempre incondicionada. Ou seja, ele faz diferença na vulnerabilidade transitória para a vulnerabilidade permanente. Beleza? O que é uma vulnerabilidade permanente? Cara, pessoa deficiente mental. A vulnerabilidade é permanente. Então, essa ação penal aqui vai ser incondicionada. Aí ele fala, ó, sempre será incondicionada. Vulnerabilidade permanente, aquela pessoa que tem uma deficiência mental. Aqui não é uma vulnerabilidade permanente, porque a pessoa não volta a si. Entenderam? Essa questão, professor, mas onde está dizendo isso? É o STJ que criou essa divisão em vulnerabilidade transitória e vulnerabilidade permanente. A culpa não é minha, não. Me perdoa. É ele que criou. E é assim que ele vai cobrar na sua prova. Entenderam? Bacana? Esse como induzido, o cara volta, né? Porque aí, desculpa, aí eu vou ter que, porque eu não tenho conhecimento, né? Dessa parte médica, né? Como induzido é aquele que volta, né? Quem induz em coma, não é isso? É isso aí mesmo. Se é transitória, aí você tem que aguardar a vítima voltar para ver se ela vai querer representar ou não, né? Agora você tem coma, né? Que é irreversível, não tem? Então, na situação de coma irreversível, não. Não é isso? O cara vai acabar morrendo, né? É a parte médica. Aí eu não jogo duro, não. Eu jogo duro pra cá. É tanta coisa pra jogar duro. Tá. Isso. Tá, calma. Calma aí, deixa eu continuar. Calma, deixa eu continuar. O prof tá, né? O prof tá te mostrando que o STJ criou uma divisão de vulnerabilidade. Eu já dei um falado sobre isso aqui. Em todas as lives eu tô falando. Tá, vamos lá. Tá tarde. Os vizinhos já estão ficando bolados aqui. Eu fico aqui me... Daqui um pouco o pessoal vai reclamar de mim aqui. Eles acham que eu sou um vizinho tranquilo. Pô, pessoal, não façam bagunça aqui em casa, né? Tem o maior respeito e tal. Todo mundo fala, pô, você é um exemplo aqui no prédio e tal. Vamos lá. Vamos lá. Continuo. Mas, vamos continuar? Mas, em se tratando... Ó, aí ele fala, né? Aí aqui ele falou, se a vulnerabilidade for permanente, a ação penal pública é incondicionada. Beleza? Mas, em se tratando de pessoa incapaz de oferecer resistência, apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos, ou seja, ela é incapaz de oferecer resistência apenas naquele momento, com o momento em que ela está dopada. Aí o STJ fala, a ação penal permanece condicionada à representação da vítima. Então, na vulnerabilidade transitória, naquela em que ela acaba desmaiando, naquela em que ela toma um líquido e adormece, naquela em que ela está dormindo, né? Numa situação aí, eu acho que o colega colocou de como induzido, né? Porque aí dá para o cara voltar, não é isso? Nessa situação, veja que a ação penal aí vai ser pública condicionada. Bacana, tudo bem. Tem crítica, legal, mas aqui eu tenho que estudar para a prova. Para a prova eu não posso viajar. Eu vou aqui. Tá? Teve estupro ou não no caso em voga? Qual caso? Eu não sei o que o colega está falando, né? A gente está falando aqui do julgado. Ela está falando se teve estupro ou não. Que caso? Não entendi agora, né? A gente está falando aqui da ação penal. A gente está aqui trabalhando no julgado, né? Na questão estupro, não entendi nada aqui. Não, estupro mediante fraude não, pessoal. Que isso?
ele reduziu a capacidade de defesa aqui, botou a vítima vulnerável. Beleza? Vem pra mim aqui. Vem pra mim. Vamos ver, senão vai, né, acaba... O pessoal começa a viajar aí. Vamos lá, então. Aí continua o julgado. Assim, procede-se mediante ação penal condicionada à representação no crime de estupro praticado contra a vítima que, por estar desacordada, em razão de ter sido anteriormente agredida, era incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos. Ou seja, o cara aqui no... Vocês estão aí, ó? Caiu? Caiu? Tá aí, né? Tá aí. Então, nesse caso aqui, que o STJ, eu vou dar uma jogada para vocês, o cara deu uma porrada na vítima, a vítima desmaiou e ele foi e praticou sexo com ela. Ela desmaiada. Bacana? Legal? Então perceba que ela estava desacordada. Ela voltou. Aí tem que perguntar, vem cá, você quer continuar com o processo? Você quer dar início ao processo? Por quê? Porque a ação penal pública ali vai ser condicionada à representação. Professor, onde que fala isso no código? O código não fala. O código fala vulnerável. O código não faz essa divisão de vulnerabilidade transitória permanente. Isso é coisa do STJ. Bacana? Tá. Legal. Anota o julgado aí. STJ, sexta turma. STJ, sexta turma. HC 276. STJ, sexta turma. HC 276, 510. Rio de Janeiro. Ministro Sebastião Rei Júnior, julgado em 11/11/2014, 11/11/2014, tá? Dizendo que se a vulnerabilidade for transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Pessoal, a gente deu um passeio aqui nas jurisprudências mais atuais em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Né? Veja que eu bati um pouco em cima da jurisprudência do STJ no que se refere ao estupro de vulnerável, falei um pouco aqui da ação penal. Então essa jurisprudência, perceba bem, é a jurisprudência que vai cair na sua prova. Bacana? Então você não tem um tempo para estudar crimes contra a dignidade sexual, tá beleza, irmão. Você vai estudar esses julgados, porque isso aqui, o CESP vai jogar isso aqui e vai perguntar se está certo ou errado. E você não vai me fazer o favor de errar uma questão dessa, né? Não vai me fazer o favor de errar uma questão dessa. Beleza? Tranquilo? Legal. Bacana? Então tem que ficar muito esperto nessas informações aí. Legal? Hoje a gente fez um trabalho aqui de julgados, né? Uma aula um pouco diferente. A gente dá uma olhada aqui, faz um trabalho de julgados, a gente resolve algumas questões, né? O pessoal do Rio fez aulão comigo lá, vai muito pesado para essa prova. Um pessoal do Rio que vai muito pesado, porque eles fizeram esse aulão comigo. Eles irão fazer, na verdade, uma revisão comigo lá em Pernambuco, que eles estão concentrados. Além disso, eles têm o Zucderno. É um pessoal que está forte. Outra coisa, a nossa aula aqui em Brasília, eu vou te falar o seguinte, vai render. Porque eu vou trabalhar inquérito policial, prisões, né, e provas, só jurisprudência recentes. Então quem vai fazer perita Polícia Civil DF, quem vai fazer delegado de Pernambuco, quem vai fazer agente de Pernambuco, eu aconselho, vai nessa aula quinta-feira. Para isso você tem que entrar logo no site e fazer sua inscrição. www.caroline2nbrasil.com.br. Quanto tempo de aula? É de 6 às 10, beleza? Eu devo falar ali 1h30, 2 horas, tá certo? A professora Caroline mais 1 hora em cima e o professor Kleber Masson, né? O professor Kleber Masson vai entrar com direito penal. Aí ele vai falar temas livres, mas ele sempre fala assuntos atuais do direito penal. E o Kleber Masson é o Kleber Masson, né? É um referencial. Escreve bem, é detalhista, eu gosto do estilo de literatura dele. Literatura jurídica. Por quê? Porque ele faz do que eu gosto, né? Ele é detalhista. E eu sou detalhista, vocês já perceberam, né? Minhas aulas são todas detalhadas, desenhadas, e eu dou um carrinho no final na pedra de toque. Isso. Então, Ailton Zuc e Kleber Masson em Brasília. Dia 9 de junho. Você tem essa oportunidade de ir, você não vai deixar passar. Então vai logo no site, dá uma corridinha lá, faz a sua inscrição. Tá aqui, ó, tá bombando.
beleza? Tá bombando, ó. Espera ter aqui no Espaço Jurídico no Recife. Ah, vou aí fazer uma visita ao Espaço Jurídico. Esperar o Espaço Jurídico convidar a gente fazer um aulão aí, né? Bacana, a gente joga duro em qualquer lugar. Outra coisa, é muito complexa a live, Zuc. Parabéns. Porra, valeu mesmo. Ô, Pompeu, manda um abraço aí pro Antônio, né? Antônio, aí depois bota ele pra ver isso aí. Antônio é filho do Pompeu, né? Antônio tem 2 aninhos, cara. Ele é meu fã, né? Ele, quando o Zuc fala assim, ele fica lá, ele ri, ele fica todo feliz. Antônio, tem um tempo que eu não mando um beijo pra ele. Manda um beijo pro Antônio aí. O Antônio gostou do Fusca da DP. Bacana. Se tiver o concurso aí, vou levar um Fusquinha pra ele aqui da polícia. Promessa minha, vou mandar fazer aqui, vou levar. Antônio tem 2 aninhos, rapaz, meu seguidor, Mirim, filho do Pompeu, né? Pompeu, um dos meus alunos antigos, né, que tá sempre me seguindo aqui. Tem uns alunos aqui que já me seguem desde janeiro. E eu tenho essa interação com eles, porque o que acontece? Eu acabo gravando o nome. O Robson lá de Goiânia, foi no meu aulão em Goiânia, ele aí, ó. Robson joga muito duro, ele tá no segundo volume do Zucderno. Ele tem. O Robson tá no segundo volume já, não tá não? Mais de 200 páginas de informação do Zuc, né? Top, tá lá. Segundo volume, ele tá desde janeiro. Ele não perde uma, ele é danado. Ele tem tudo. Tá robusto, né? Eu vi. Que ele levou para eu autografar lá na palestra. Ele já tava malhadão, o Zucderno dele. E agora, com essas informações aí, tá jogando muito duro. O pessoal que eu tô apostando aí. A Cris também tem acompanhado muito as nossas lives aí. A Cris Mendonça, né? Ela tem assim o rosto dela é metade, mas eu sei que é ela. Reconheço. Enfim, tem uma galera acompanhando, a gente vem agradecendo. E isso incentiva muito para a gente estar aqui fazendo esse trabalho de poder, de poder ajudar, né? Isso é muito legal. Ganhou mais uma fã hoje, bacana. Comecei em abril, não parei mais. Mas busca as lives de abril, antes de abril, que tem coisa boa lá, né? Porque lá eu falava das síndromes, né? Professor, tem alguma novidade sobre o concurso da PCDF, área administrativa? Tá para sair. Hoje foi jogo duro ao extremo. Pô, hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo. Os adelantes jogam duro, é o Lucas mandando aí. Bacana, só pego na reprise a Nanda. Fiz o periscópio hoje só para te seguir, Zuc. Pô, valeu, Emily Cardoso. Pô, bacana, hein? Você ainda não me seguia? Emily, faz o seguinte. Entra lá no canal. Pessoal, minhas aulas. Professor, onde é que eu encontro suas aulas? Tem um amigo meu, o nome dele é Alexandre. Eu autorizei, ele joga minhas aulas lá porque eu não tenho tempo. Ele joga lá no canal Alexandre Lino. Não tinha periscópio. Então, Emily, entra lá no canal Alexandre Lino, lá no YouTube. Aí você vai ter que ter paciência, né? Assiste todas aquelas aulas lá e faz seu Zucderno. Eu também não te seguia. Meu nome é Rodrigo, DF. Pô, Rodrigo, tu vai no aulão, né? Dia 9 aqui em Brasília, lá no auditório do IESB. Vai lá que a gente se conhece mais. Tem que ir lá. Deixa eu conversar mais com vocês aqui, Pompeu. Aula do Zuc volta para Goiânia. Ah, sim. O pessoal tem um projeto que é o Ailton Zuc na sua cidade. Eu já tenho o material pronto. Os exercícios já estão prontos. São exercícios que eu trabalhei lá no Rio. Eu joguei muito duro lá. Então, são mais de 150 questões do CESP, algumas da Funiversa, mas questões de jogo duro, tá? De comentar, de dar exemplos. Eu quero levar essa aula para algumas cidades aqui do Brasil, algumas capitais. E, enfim, não só capital, qualquer cidade. O que você vai fazer? Você vai entrar comigo e falar, olha, eu tenho um espaço e tenho um grupo aqui de 80, 90 pessoas. O que a gente pode fazer? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar numa negociação que fique bom para mim, bom para vocês também. Eu fiz aí no Rio, Monique, você deve ter perdido. Eu fiz um aulão aí em exercícios que eu acho que eu deixei uma marca aí, não foi, pessoal? O pessoal que fez aula comigo aí no Rio. O pessoal que fez aula comigo no Rio aí viu que o jogo foi duro. A Emília lá do Ceará. Então, pessoal, o que acontece? Aí você entra em contato comigo lá pelo. Tem um bobão aparecendo aí agora, né? É o William Bobão. Então você entra em contato comigo, tá? Lá pelo direct, né? E fala, professor, tem um grupo aqui, né? Ou no Facebook, alguma coisa. Veja. Aí você entra em contato e fala o seguinte: professor, tem um grupo aqui.
tá? Tem um grupo para participar desse aulão, beleza? Aí a gente vai, eu falo para você, olha, pô, dá para ir, né? Ver se quanto é que vai sair para cada aluno, beleza? Mas não é nada exorbitante, tudo dentro da razoabilidade. Se você tem um local, melhor ainda, bacana. E eu tô a fim de fazer isso, né? Porque eu pego um final de semana aqui, um aviãozinho, vou aí na sua cidade, a gente faz esse trabalho de exercícios, tá? É uma aula muito enriquecedora, você pode ter certeza, tá? Uma aula com riquezas de informações. Para uma aula é muita coisa. E eu resolvi até fazer o seguinte, lá no Rio eu fiz só à tarde, mas a gente saiu muito morto, a gente saiu lá arrebentado. Qual é a minha intenção agora? Fazer o dia inteiro. Ou seja, vou fazer uma parte da manhã, a gente dá uma descansada, almoça, aí volta lá para as 2h30, 3 horas e vai até as 6 e pouca. Beleza? Que aí, pelo menos de manhã, eu já trabalhei algumas questões e já fica mais fácil. Alô, você, arrumei briga aqui, joga aí de novo. Joga aí de novo. Arrumou briga como assim? Nos grupos? Porque você joga aí de novo. Transitória, o que tem? Você falou que a vulnerabilidade transitória é ação penal pública condicionada? Pô, que grupo é esse? Vocês não estão estudando não? Dá um julgado para eles, pô. Da vulnerabilidade transitória, lá. Manda pesquisar aqui, ó. Eu já dei o julgado para vocês, né? Ele falou da jurisprudência do STJ. Valeu, parceiro. Ricardo. Valeu, irmão. Bom estudo aí para você. Dá o julgado para ele, ó. HC 276 510 RJ. STJ, sexta turma, HC 276 510 HC, sexta turma. Sexta turma do STJ, HC 276 510 Rio de Janeiro. 11/11/2014, né? Às vezes o cara não tá muito antenado. Isso. 11/11/2014. Começa a discutir assim, tu dá o julgado e sai. Não, beleza, dá uma pesquisada aí. Acabou, né? Você vai ficar batendo de boca, é foda. Não dá. A galera não quer estudar e às vezes você traz uma novidade. É por aí. Não dá, né? Tem que, pô, não dá. O cara não tá estudando, você ficar lá falando de julgado recente, fresquinho. Não adianta. Aí você vai falar do pingente lá, da questão. O cara que usou a munição como pingente. O cara fala, mas como assim? Porra, STF entendeu no caso concreto, pela tipicidade, ausência de dolo e tal. Isso é só para quem está acompanhando a jurisprudência. Bacana. A gente faz Zuc, o rei da jurisprudência. A gente faz um estudo de jurisprudência e um estudo também de temas estranhos do direito penal, né? A gente aborda os temas meio doidos aqui às vezes. Lei penal em preto. O que eu falei, cara? Eu falei política criminal verde. Eu falei alguma coisa de... Ah, falei crime de colarinho verde, né? A gente vai por aí. Crime de colarinho azul, crime de colarinho verde. O cara só sabe o branco. Aí você traz o verde e o azul para ele. O nível é alto, né? É para quem tá ligado no Zuc, não é? É para quem tá ligado no Zuc. Lei penal em preto, lei penal em branco ao quadrado, não falei isso? Falei, falei sim, tem muita coisa que eu falei, tanta coisa que eu falo que eu até esqueço. Pessoal, então vou deixar vocês, né, descansar um pouco. 10 linhas é pouco, né? Bacana então, beleza? Teoria do esboço do resultado, falei, né? Delito procrustiano, homicídio. Homicídio procrustiano. Não é delito procrustiano, não. Homicídio procrustiano. É o procusto. É essa parada aí. Homicídio procrustiano. Falei outro dia, o que eu falei? Crime de perjúrio. Eu falei agora, não foi? Crime de perjúrio. Crime de peita. 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 Tem peita. Olha lá, vai pensar outra coisa não. Né? Crime de peita é aquele crime que se traduz no suborno. Crime de sedição, né? Veja que é contra as instituições democráticas, né? Crime subversivo. Crime de catálogo são os crimes que é possível interceptação telefônica. Por isso catálogo telefônico. É isso aí. Valeu, então. Joguei aqui já. Joga a hashtag. A gente vai fechar com que hashtag hoje? Vamos lá.
Vamos lá. Olha ali que aí, ó. Zukimito, ali que gosta. Já era fã no Instagram há tempo. Agora sou mais. Poxa, legal. Obrigado aí pelo carinho, pelo seu carinho. De dizer o Zuki. Eu acho engraçado o que você escreve aí. Ah, o Zuki lindo, né? O Zuki lindo tá sumindo, rapaz. Tem que aparecer mais. Ó, me sacaneando eu. Zuki Tango. Zuki arrasa, bacana. Bacana então, pessoal. Um beijo pra vocês. Vou fechar aqui. Joga aí, joga Zuki que você quiser. Zuki jurisprudência, Zuki atualidade aí, ó. Aí ficou bacana, hein? Faz uma aula de penal militar. Não vou entrar nessa seara de penal militar, não. Quebrar a banca. Vamos lá. Zuki Show apareceu. Zuki tudo. Zuki atropelando. Eu tenho que achar a graça disso aí.